Está com a Bíblia aberta? Atos 17, a partir do verso 22. A palavra do Senhor nos diz assim: E então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, e tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como disseram alguns dos profetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Nós começamos a estudar esse texto a semana passada, e esse é um sermão que o apóstolo Paulo pregou na cidade de Atenas, uma cidade religiosa, mas de uma adoração de ídolos, e ele começa então a explicar quem é o Deus verdadeiro. Aprendemos também que ele não depende de nada, nem de ninguém, e que quando você presta culto a Deus, e quando você dá uma oferta, quando você faz qualquer coisa, não é porque Deus dependa disso de alguma maneira. Ele é o todo suficiente. Ao contrário, a Bíblia vai nos ensinar que ele não somente não depende, mas o que Ele espera de nós é um relacionamento de intimidade e amor. Por isso é que Ele nos visita com a sua graça. E a Bíblia está dizendo que tudo quanto a gente vive aqui nessa terra é porque o doador e sustentador da vida está suprindo e abençoando. E eu queria continuar a olhar para o sermão de Paulo, e agora me fixar no versículo 26 do nosso texto, onde a Bíblia diz assim: de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Esse Deus, que é Senhor, suficiente, porém doador da vida, é o Deus que tem um plano, tem um propósito, tanto para os indivíduos, quanto para a história e para as nações. É isso que Paulo está dizendo. Deus tem um propósito para a tua vida, um propósito para o que está acontecendo na história, um propósito até para a organização das nações. E o que Paulo está tentando nos dizer é que Deus não apenas criou o universo e o abandonou, mas Ele tem um plano, Ele tem um alvo, Ele tem um propósito para toda essa criação. Quando a gente vai lendo a palavra de Deus, a gente vai descobrir que a história caminha para um final. E mais, a
até as fronteiras dos povos e dos países estão no controle de Deus. A maior tolice humana é imaginar que nós podemos ser felizes tentando ser independentes do propósito de Deus para a nossa vida. Porque se eu não sou capaz de crer que Deus tem um propósito para a minha vida, tem um propósito para a história, tem um propósito para a nação, eu vou tentando construir os meus próprios propósitos. Quando nós estamos lutando com Deus, nós estamos sofrendo. Isso me faz lembrar a história de um profeta chamado Jonas. Deus disse para Jonas: Jonas, vai até a cidade de Nínive e prega naquela cidade. E ele tinha uma série de razões no coração dele para dizer: não quero ir para a cidade de Nínive. E ele então decide não seguir o plano de Deus. E ele pega um navio, paga a passagem e vai para o outro lado do mundo. Deus mandou para a direita, ele foi para a esquerda. E sabe, começou a vir uma tempestade naquele barco, e as águas ficaram tempestuosas, e aquele barco começou a ser jogado de um lado para o outro, e Jonas fez de conta que não tinha nada a ver com ele isso é problema do capitão, isso é problema dos marinheiros. Ele desce no porão daquele barco, arruma lá um lugar e fica dormindo. Mas Deus não se cansa de chamar os seus filhos, porque Ele tem um propósito para a nossa vida. E quando Jonas está lá no porão do barco, vem o capitão do navio e olha para aquele homem e diz assim: ô moço, se você não presta para mais nada, está dormindo aqui no meio de uma tempestade, né? Vê se faz uma oração pelo menos. Se o capitão tivesse dito para ele: ô moço, vai ajudar a jogar a carga lá, tá? Mas é justamente o que ele não queria. Se você não presta para mais nada, ora. Deus estava dizendo para ele: Jonas, eu quero falar com você. Deus tem um propósito para a tua vida. Às vezes você está no meio de uma tempestade, você não quer nem ouvir falar de Deus, mas Deus tem um plano para a tua vida. E chega alguém perto de você e fala com aquele capitão do navio: sabe, você está precisando orar. Eu quero orar por você. Deus tem alguma coisa para fazer na tua vida. E você fez: não, chega, não quero ouvir essas coisas. Jonas fez isso, eu não quero ouvir essas coisas. E de repente então começou a ficar mais complicado. E aí o capitão e os marinheiros disseram: não é possível, nós nunca pegamos uma tempestade desse jeito. Como é que funciona isso? Tem alguma coisa errada, Deus está falando alguma coisa. Jonas, que era profeta, não queria ouvir, mas todo mundo à volta dele estava ouvindo. E aí então eles fizeram um sorteio, sabe aquele de tirar o palitinho mais curto? E todo mundo vai tirando os palitinhos. Com quem é que Deus está querendo falar? O primeiro marinheiro tira, o segundo, o capitão, todo mundo. E adivinha quem é que vai tirar o palitinho curtinho? Jonas. Você acha que foi coincidência? Era Deus dizendo: Jonas, eu tenho um plano para a tua vida, eu tenho um propósito para a tua vida. Larga a mão de ser teimoso, porque cada vez que você está teimando com o propósito que eu tenho para você, você está se machucando, Jonas. E a história continua, você conhece a história. E as pessoas perguntam para ele: o que é que você fez? Você é bandido? Você é assassino? O que você fez? E ele tem que olhar para aquele povo todo e dizer: eu sou um profeta, eu conheço e sirvo o Deus que criou o céu, a terra e o mar, e eu estou fugindo de Deus. E eu acho que naquela hora todos os marinheiros olharam um para o outro e disseram assim: que cara burro, ele vai fugir de Deus, do Deus que criou o mar, e ele entra no mar, é doido. Mas assim somos nós, igualzinho a Jonas.
Deus tem um plano para a tua vida, querido. Deus tem um plano para a tua vida. E toda vez que você tiver, enquanto você estiver lutando contra o propósito de Deus, você está se machucando, porque o melhor que pode acontecer é Deus te ajudar a cumprir o propósito que Ele tem para você. Verso 27 do nosso texto diz: Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Esse Deus que tem um plano é o Deus que se revela para nós. Sabe por que é que Deus está mexendo com a tua vida? Sabe por que que Deus entra nos teus espaços? Sabe por que que Deus usa as circunstâncias? Sabe por que que Ele coloca o Espírito dEle testificando no teu coração? Ele faz estas coisas, Ele governa esse mundo, Ele interfere para que você possa conhecer o único e verdadeiro Deus. Ele é o Deus que se revela, Ele é o Deus que fala com a gente, Ele é o Deus que intervém, que entra na nossa história, na nossa vida. Esse Deus grandioso e tremendo é aquele que se importa comigo e com você, e é por isso que a Bíblia diz que nós somos indesculpáveis diante de Deus, porque se Deus tivesse nos criado e nos largado nesse mundo, então nós teríamos desculpa. Afinal de contas, Deus me criou, me largou aqui, eu estou aqui. Mas não, todo dia, de alguma maneira, Deus com a sua graça está visitando a sua vida. Todo dia, de alguma maneira, Deus está se revelando. E a Bíblia nos fala que existem duas maneiras pelas quais Deus tem se revelado. A primeira, os teólogos chamam de revelação natural de Deus, onde através de toda a obra da criação Ele anuncia que Ele é Deus e que Ele está presente. Cada dia quando o sol nasce, Deus está dizendo: eu sou o Criador do céu e da terra e estou aqui. Cada dia quando o vento sopra, que você está com calor, você abre a janela, é aquele vento, aquela brisa bate, Deus está dizendo: eu sou o Senhor de toda a terra e estou aqui. E a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus e estão anunciando às pessoas, quer elas conheçam, quer não conheçam, que Deus existe, está vivo, está presente. E por isso eu e você somos indesculpáveis, porque Deus todo dia se revela. Mas se fosse só isso, ainda talvez você tivesse uma desculpa, porque você diria: bom, eu não consigo discernir todas as coisas da natureza, e a revelação natural de Deus, ela não tem coisas assim tão simples. Eu posso inferir que existe um Criador, eu posso inferir que Ele me ama, mas eu não consigo entender muita coisa a respeito dEle. E então Deus diz: não, eu estou me revelando e eu vou te dar uma revelação especial, onde Deus, através da história, progressivamente tem revelado a sua natureza através das Escrituras Sagradas. Esse livro que está aqui é um milagre. Atravessou várias culturas, várias línguas, vários povos, e continua sendo o livro mais lido do mundo, e não perdeu a sua atualidade, porque essa aqui é a revelação especial de Deus. E Deus está dizendo: olha, através das Escrituras, eu estou dizendo para você quem eu sou. E essa palavra hoje está escrita, está falada, está na internet, está na televisão, está no rádio, está no jornal. E você e eu somos indesculpáveis por dizer que não conhecemos a Deus, porque de alguma maneira essa palavra chega até a gente. Quer mais? Há uma revelação tremenda. Jesus veio a esse mundo
Deus se fez carne e habitou entre nós. Ele é a perfeita imagem visível do que se poderia ver de Deus. E a gente sabe da história, e a gente tem os contextos, por isso nós somos indesculpáveis, porque Deus está se revelando. Quer mais? Esse Deus que tem um plano, Ele está falando com você todo dia através do seu Espírito Santo. E sabe, você está andando pela rua e às vezes dá aquela ardida no coração, uma palavra, um gesto, uma cena que parece que se destaca da vida, e é como se Deus estivesse falando só com você. Não é como não, é mesmo. E é por isso que eu e você, naquele dia do juízo, seremos indesculpáveis, porque não aceitamos o projeto de Deus para a nossa vida, porque não podemos dizer para Deus que Ele não falou com a gente. E é isso que diz o livro de Romanos, capítulo 1, verso 18: do céu Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno, a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que Ele merece e não lhes são agradecidos. Pelo contrário, seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. As várias maneiras pelas quais Deus tem falado ao nosso coração se tornam motivo da nossa condenação no dia do juízo, porque nós estamos rejeitando não uma teoria, mas o Deus vivo e verdadeiro. Por isso somos indesculpáveis. Agora, o homem é tremendamente criativo, e então ele acha desculpas, e ele tenta descobrir métodos para controlar o que é incontrolável e para não se submeter ao propósito de Deus. E aí Paulo vai começar a falar sobre idolatria. Olha só o que a Bíblia vai dizer aqui. Nosso texto diz assim no verso 29: assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. Uma grande tolice humana é tentar reduzir Deus, aquele que é grandioso e infinito, a qualquer forma humana, ou mesmo orar a qualquer escultura que é criação de um homem. Isso é um reducionismo, é uma tentativa inconsciente de tentar controlar o que não pode ser controlável e negar a revelação natural e especial do Deus vivo. Deus tem um plano para a minha vida, Ele é o Senhor, Ele é o soberano, eu tenho que me submeter a Ele. E aí o que o homem faz? Ele pega um pedaço de madeira e esculpe essa madeira, e dependendo da cultura em que a gente tiver, essa escultura vai ter uma forma diferente. E ele põe essa madeira bonita, envernizada, pintada, num nicho, e ele dobra o seu joelho para aquela madeira, obra da sua mão, e faz orações. E Deus diz assim: espera aí, tem alguma coisa errada.
isso aí é a tua criação. Eu sou o Deus que te criou. Não tenta me reduzir e me controlar e me conter, porque eu sou todo-poderoso. O Deus que é esculpido, que é forjado, que é coberto com ouro, com prata, é um Deus que não fala. Eu falo sozinho. Agora, o Deus que eu adoro, Ele está falando comigo todo dia, de alguma maneira. O Deus que é esculpido, Ele não anda. A Bíblia vai dizer isso no livro de Isaías. Você tem que botar Ele nas costas e carregar. E aí você leva onde você quer. Você põe aonde você deseja. E não leva para onde você não quer. Porque todo reducionismo é uma forma de controle. E Deus está dizendo: querido, você está achando que você vai controlar? Eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Está tudo errado. Você tem que se submeter debaixo da minha potente mão, e eu vou abençoar a tua vida. Agora, você não vai me levar para onde você quer, nem vai me deixar de fora de onde você não quer, porque você não consegue me controlar. Eu tenho um plano para a tua vida. Hoje o que Deus está querendo é que você se arrependa. Está lá na Bíblia. Paulo disse: olha, o que Deus espera é que você se arrependa. Arrependa do quê? De estar lutando com Deus, de estar tentando controlar e reduzir o teu Criador ao invés de se submeter a Ele, de não aceitar aquilo que Jesus pode fazer na tua vida, que é transformar a tua vida. Se arrependa, porque essa palavra, de outras maneiras e de outras formas, já foi anunciada para você N vezes, de maneiras diferentes, em lugares diferentes, através de coisas e pessoas diferentes. E você, como aquele machado orgulhoso, ou como eu tenho falado aqui nessas semanas, como aquela minhoquinha arrogante que fica de pé e diz: afinal de contas eu sou uma minhoca, não é? E que olha para Deus e quer ensinar Deus a ser Deus. Paulo vai dizer: você precisa de duas coisas, arrependimento e fé. Arrependimento é quando a gente diz: Senhor, eu não quero mais viver desse jeito. E fé é quando eu digo: Senhor, eu quero me colocar debaixo da tua autoridade, eu quero aprender os teus valores, eu quero que o senhorio, que é eterno do Deus vivo, ensine-me a viver cada novo dia. E aí a gente deixa Jesus, o ressuscitado dentre os mortos, que um dia vai ser o juiz de toda a terra, ser o Senhor e Rei das nossas vidas todos os dias.